Olá, boa tarde. Vamos fazer a revisão aos principais índices europeus, começando desta vez pelo IBEX, não por ser o índice mais importante nesta fase, mas sobretudo porque, do ponto de vista técnico, ilustra bastante aquilo que se está a passar. Como é sabido de todos, foi ontem chegada a acordo a situação política da Grécia, aparentemente parece estar a estabilizar com um acordo que o Eurogrupo conseguiu alcançar. A verdade é que não sei se teremos assim tantos motivos para estar descansados do ponto de vista técnico, já que aparentemente os tumultos políticos podem regressar rapidamente à Grécia e temos ainda toda a situação da China por resolver, que poderá também mexer significativamente com os mercados assim que a situação da Grécia acalme. No entanto, podemos ver que no curto prazo houve aqui uma reação bastante significativa. Não seria, e podemos ver aqui pelo IBEX, como eu dizia, não seria de todo de descartar, seria até de alguma forma expectável. Neste caso estávamos muito próximos, já tínhamos inclusive ultrapassado a base do canal descendente e estamos nesta fase perante uma proximidade significativa do topo do canal descendente. Poderemos, neste caso não é bem um canal, como já tínhamos tido a oportunidade de ver durante a semana passada, é apenas uma linha indicativa, é muito mais fácil de referenciar o padrão por uma sequência de máximos relativos inferiores ao anterior e temos então nesta fase uma aproximação significativa ao máximo anterior. Ultrapassando-se este máximo anterior em alta, teremos oportunidade certamente de quebrar todo o negativismo que tem vindo a assolar o curto prazo. Se não conseguirmos, e de certa forma tenho algum receio que isso venha a acontecer, se não conseguirmos ultrapassar o topo deste canal durante o final desta semana e o máximo relativo em alta, poderemos muito provavelmente ter um novo rally descendente e, eventualmente, inclusive, um novo reteste a mínimos. Será fundamental, será decisivo aquilo que o índice fizer no curto prazo e seria absolutamente importante que ele ultrapassasse em alta a zona dos 11.463 pontos. Neste momento estamos apenas a 2,1% de distância dessa marca. Será, de certa forma, expectável que exista a sua ultrapassagem em alta, mas ainda assim é fundamental aguardar para que tal venha a demonstrar-se uma realidade. Podemos ver aqui no gráfico horário que houve uma antecipação deste movimento ascendente, antecipação essa que foi ditada por esta ativação do fundo em V, logo depois da análise que tínhamos feito durante a semana passada. A partir daí houve um movimento ascendente bastante rápido e pode-se ver também aqui no gráfico horário que estamos então perante uma zona de resistência ou na aproximação a uma zona de resistência. No gráfico de 4 horas consegue ver-se melhor o tal padrão de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior e poderemos ver também daqui a aproximação que temos nesta fase a esse máximo relativo. Por esse motivo, manter-me-ei neutral no IBEX durante mais uma semana no que diz respeito ao curto prazo. No que diz respeito ao médio e ao longo prazo, continuo bastante desconfiado porque ainda não o disse, mas já depois da última análise tivemos aqui o compromisso em baixa deste importante suporte, o que era de facto um sinal que será pelo menos um sinal a ter em consideração durante as próximas. Passando ao CAC, podemos ver que no curto prazo tivemos também um movimento bastante semelhante. Eu comecei pelo IBEX porque, como se pode ver, os restantes índices têm vindo aqui a apresentar um padrão e um comportamento bastante semelhante. Repare-se na aproximação do CAC a este máximo relativo que eu já tinha assinalado durante a semana passada como decisivo, nos 5.066 pontos. A minha teoria durante a semana passada era que eventualmente teríamos um rally ascendente que se deteria por volta dos 5.000 pontos e depois haveria uma continuação do movimento descendente. A acontecer isso, teremos muito provavelmente, já nos próximos dias, uma continuação do movimento descendente. Será importante ver como é que os mercados vão reagir à questão da Grécia. Será importante também perceber se irá haver uma aprovação massiva das medidas ou não no Parlamento. Se isso não acontecer, se houver divergência política, haverá porta aberta para uma nova guerra política, para uma nova onda de eleições antecipadas e isso poderá lançar novamente a incerteza sobre a possibilidade de se ter ou não o programa cautelar cumprido. Neste caso, vamos então ficar atentos aos 5.066 pontos no que diz respeito ao gráfico diário, no que diz respeito ao gráfico horário. Podemos também ver que, também neste caso, foi possível, de certa forma, antecipar o movimento ascendente, porque tivemos aqui também, neste caso, a ativação de um padrão de inversão. Estamos neste momento, então, também bastante próximos
do breakout ascendente da zona de resistência, mas ainda assim será fundamental que se espere pela ativação do mesmo antes de haver, enfim, um movimento um pouco mais emotivo do que técnico e haver uma quebra ou uma compra por impulso. Estamos muito próximos da zona de resistência, mesmo que exista uma ultrapassagem alta da zona de resistência, também é importante que se diga, e que haja um sinal de força para o médio prazo, haverá sempre um movimento corretivo. E esse movimento corretivo, mais ou menos extenso, implicará sempre uma oportunidade mais segura de entrada do que nesta fase estar a comprar numa zona de incerteza junto à zona de resistência. Também por isso e pela incerteza que atualmente se vive, manterei a indicação de curto prazo neutral no CAC. Já no que diz respeito ao DAX, tivemos pelo menos para já, e essa é uma boa notícia, a inviabilização deste Head and Shoulders de continuação a partir do momento que tivemos a quebra em alta do ponto de ombro direito. Temos ainda assim a continuação do movimento de máximos relativos inferiores ao anterior. Tivemos um breakout descendente da zona de suporte, o que são péssimas notícias para o índice. Repare-se que mesmo o movimento ascendente fortíssimo que aconteceu nestes 3 últimos dias, movimento ascendente que ultrapassou quase os 8% de reação, de reatividade, repare-se, um volume baixíssimo, um volume nada convincente para esta fase. Por isso, também eu não me sinto totalmente convencido. Podemos ver aqui no curto prazo que houve aqui um padrão muito semelhante àquele que verificamos no CAC, e olhando para o gráfico de 4 horas temos também um cenário muito semelhante. Linearidade descendente continua intocável, continuamos com um máximo relativo de referência intocável também, e será esse máximo relativo de referência que nos dirá, aqui neste caso também, se este rally descendente é ou não para continuar. Serão então os 11.625 pontos a manter sob vigilância no DAX. Escusado será dizer, tanto para este caso como para os restantes, que é fundamental, se as coisas começarem a complicar-se, que se mantenha a vigilância sobre os mínimos relativos. Neste caso, no caso do DAX, é importante que não haja a quebra em baixa dos 10.701 pontos. Tenho alguma dificuldade em acreditar que iremos pegar no movimento de reação ascendente de forma linear até aos máximos relativos. Continuo a dizer, tal como disse em relação ao CAC, mesmo que exista a ultrapassagem alta deste máximo relativo, a incerteza é bastante significativa em termos de mercados mundiais e, por isso, é provável que exista, mesmo que haja uma inversão de tendência de curto-médio prazo, que exista pelo menos uma reação descendente a aproximar-se dos 11.100 pontos. Será importante então mantermos a vigilância sobre estes índices e, para já, pelo menos pessoalmente, manterei a neutralidade no DAX, já que, como disse, ainda não estou de todo totalmente convencido da linearidade do movimento ascendente de curto prazo. Terminando no PSI 20 e, uma vez mais, tinha deixado também neste caso a indicação de curto prazo ascendente, uma vez mais o padrão é bastante semelhante àquele que temos vindo a verificar. Neste caso, repare-se, já hoje se verificou um aumento significativo da pressão vendedora junto à zona de resistência e poderá haver uma acentuação dessa pressão compradora, dessa pressão vendedora durante a sessão de amanhã. Se assim for, seria bastante negativo para o índice, mas, como digo, não será para já descartar essa possibilidade. É importante também recordar que durante os movimentos descendentes que temos as reações ascendentes mais fortes. Isto são as chamadas bull traps, são bastante frequentes. Repare-se, uma subida de 4% depois de um movimento descendente tão significativo, seguida de outra subida de 3% logo na sessão seguinte, não é muito normal. É bastante mais característico das reações secundárias de um bear market do que propriamente no movimento natural de um bull market. Por isso, é importante então que se mantenha também, no caso do PSI 20, a vigilância. Para já, no que diz respeito ao curto prazo, vou continuar então neutral. No que diz respeito ao médio e ao longo prazo, continuo bastante negativista, já que, como podem ver aqui pelo gráfico, no PSI 20, mais do que em todos os restantes gráficos, tivemos uma sinalização significativa da quebra em baixa desta relativamente importante zona de suporte. Não houve qualquer capacidade do índice em reter a cotação no ataque. Isso é de todo
provavelmente o mais negativo que podemos retirar aqui das últimas semanas. Já seria de certa forma de esperar aqui uma reação ascendente, tínhamos-lo visto pela divergência no estocástico durante a semana passada, ainda assim o índice teve um comportamento bastante negativo e, enfim, vamos ver onde é que para este movimento ascendente, vamos ver durante quanto tempo paira a euforia ascendente nos mercados europeus. Para já não ficarei então totalmente convencido. É então tudo em relação a esta semana no que diz respeito aos índices europeus. Obrigado pela atenção e um resto de boa semana.